Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o meu 7º período do curso de História. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Samantha, sou estudante de bacharelado em História e todo final de período eu sempre venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de como foi o período, compartilhando as disciplinas, todos os perrengues, principalmente na atual conjuntura em que nos encontramos, de pandemia, isolamento social, ensino remoto. Eu vou compartilhar um pouquinho do que foi essa trajetória do 7º período, que foi acho que o 7º período mais difícil, mais exaustivo e que, de certa forma, por mais que eu tenha passado em todas as disciplinas, embora eu tenha abandonado uma disciplina, algo inédito, algo que eu nunca tinha feito, e isso me corroeu muito a alma, por isso eu não tô 100% satisfeita, porque eu abandonei uma disciplina que é algo que nesses 6 períodos que até então eu tinha cursado presencialmente, eu nunca tinha feito, eu sempre dei o meu melhor, o meu máximo, sempre pra tentar passar da melhor forma possível, mesmo que não com as maiores ou com as melhores notas, mas sabe, passar realmente na matéria, assistindo a matéria. E não foi algo que aconteceu nesse período. O ensino remoto, pelo menos na minha universidade, na UF, ela foi dada através do Classroom do Google e a gente tinha aulas através do Google Meet. Eu não gostei muito porque ficar muitas horas na frente de um computador, pra mim, Samantha, era muito exaustivo. E na segunda-feira, eu vou começar logo entrando nas disciplinas, né, porque eu tô me delongando nessa introdução, então vou começar falando da primeira disciplina que eu peguei, que era na segunda-feira. Eu tinha 2 aulas na segunda, que era Neuroeducação e Ensino de História e Recursos Didáticos. Neuroeducação não era da área de História propriamente, é do Departamento de Biologia da UF, e eles abriram a oportunidade para alunos de outras graduações fazerem essa disciplina. E aí eu falei assim, nossa, é essa daqui, vou pegar essa disciplina, porque até então eu tinha aberto mão de algumas outras disciplinas. Por exemplo, eu tinha pegado uma disciplina de Direito, que era a Introdução ao Direito Administrativo, e eu odiei, literalmente, não a matéria, mas o fato do professor simplesmente só jogar conteúdo. A gente não tinha aula no Google Meet, então assim, eu nunca tinha visto e nem vi a cara do professor. Isso me desmotivou bastante, eu queria muito saber e sentir um pouquinho da vibração, da vibe de como é um curso, ou uma disciplina do curso de Direito, mas eu acho que essa não foi a minha melhor escolha, então eu abri mão dela durante o período de reajuste da minha faculdade, do plano de estudos. Gente, perdoem a cachorrada aqui, porque, enfim, a rua tem muito cachorro. Mas bora lá, né? Foco aqui, né, Samantha, pra falar um pouquinho desse 7º terrível, horroroso, monstruoso. E admito pra vocês que é uma disciplina incrível, incrível, maravilhosa. Eu fiquei imaginando o quão boa ela deve ser presencialmente. É uma disciplina do Departamento de Biologia, mas que abrange bastante coisa acerca realmente de como nós, professores, podemos abordar e aprender sobre o aprendizado e como as crianças aprendem e, de certa forma, tentar auxiliar nesse aprendizado, caso você sinta que tem um determinado aluno da sua turma que não está acompanhando os outros alunos, você conseguir, de certa forma, introduzir esse aluno da melhor forma. Através de vários artigos, a professora tentou introduzir pra gente também como é o funcionamento do nosso cérebro, da retenção, do aprendizado, da memória. Então achei uma disciplina, assim, riquíssima, muito incrível. Eu gostei muito, particularmente, de ter feito essa disciplina em questão. De noite, na segunda-feira, eu tinha aula de ensino de história e recursos didáticos. A professora, inclusive, é minha xará, se chama Samantha também, e com TH também. E eu gostei muito da disciplina. A disciplina abordava questões problemáticas, vamos dizer assim, de se trabalhar em sala, que são assuntos um pouco mais delicados, como ditadura, holocausto, que são temas realmente um pouco mais difíceis de você introduzir de uma forma que o aluno consiga compreender todas as conjunturas que aconteceram nesses acontecimentos, mas de uma forma que não choque tanto, sabe? Mas de certa forma, para que a criança saiba também o que se passou, principalmente porque há livros, e a professora trabalhou bastante a literatura com a gente, que fazem esse trabalho de forma lúdica, infantil, mas que trabalhe a questão do que aconteceu da visão das vítimas, sabe? A professora trouxe bastante diários, eu não sabia que existiam tantos diários de pessoas que escreveram durante esse período, na época, por exemplo, do Holocausto. A professora também falou e abordou a questão, por exemplo, do racismo, de como a gente pode trabalhar essa questão do racismo com as crianças dentro de sala, utilizando a literatura para isso. Então eu gostei muito também dessa disciplina. Foi uma disciplina também que eu peguei no período de reajustes. Na terça-feira eu tinha aula de Brasil 3. A louca tia que sempre fala isso para vocês.
Não fiquem pulando etapas, sabe? Eu fiz Brasil 1 período passado, eu tinha que ter pegado Brasil 2, a louca. Peguei Brasil 3, esse período agora 8º, vou pegar o 2 pra fechar o ciclo de Brasil. Então, assim, não façam isso em casa, não façam isso na hora que vocês estão lá escolhendo em casa as disciplinas. Pega bonitinho Brasil 1, Brasil 2 pra realmente fazer um ciclozinho básico ali, porque realmente depois você fica meio que boiando, assim, sabe? Porque a professora subentende que você já viu, de certa forma, um pouquinho daquilo em Brasil 2, que não foi o meu caso, né? Já que a fulana aqui pulou Brasil 2 e foi pro 3. Mas gostei muito da disciplina. Estudar Brasil é uma coisa que, pra mim, particularmente, ao mesmo tempo, é desafiador e difícil, até porque eu sou brasileira, então trabalhar alguns pontos e conjunturas, tanto políticas e sociais que aconteceram no Brasil ao longo de tantos anos de história que nós temos, mas de uma forma, querendo ou não, um pouco mais compactada, afinal, são 6 meses, assim, que o professor tem pra elaborar, e não é em 6 meses que você vai falar, sei lá, de 500 anos de Brasil. É muito complicado, mas ao mesmo tempo é interessante ver o recorte que os professores fazem e principalmente o que eles decidem abordar. Esse, por exemplo, período, a professora de Brasil 3 decidiu abordar bastante conjunturas políticas de ditadura, essas questões que a gente vê um pouquinho no ensino médio, mas não de uma forma tão aprofundada, através de estudos e pesquisadores da área de história que trazem uma visão um pouco mais ampla. Inclusive, a professora criou um podcast nesse período de pandemia com uma outra professora da casa da UF. Eu vou deixar esse podcast aqui na descrição para vocês. É muito bom, com entrevistas incríveis. A professora trabalhou bastante, golpe de 64, trabalhou um pouquinho ali naquela questão também do que aconteceu em 29, né, na crise que afetou a questão cafeira também no Brasil, já que a gente exportava bastante café para os Estados Unidos e não só para os Estados Unidos, aí houve aquela crise do café no Brasil. Então a professora trabalhou bastante essas coisas que a gente vê um pouquinho no ensino médio, mas como eu falei, de uma forma na faculdade mais aprofundada. E aí a gente vai entrar nas disciplinas que eu tinha na sexta-feira, sim, porque eu não tinha nem nada na quarta, nem nada na quinta. E aí na sexta-feira eu tinha 2 disciplinas, e aí vamos para uma disciplina que eu abandonei, né? Foi uma disciplina que eu tinha nas sextas. Eu tinha de manhã, às 10 horas da manhã até meio-dia, mais ou menos, gênero e sexualidade na Idade Média. Quem me acompanha esses vídeos de faculdade de estudos, principalmente do curso de História, eu vou deixar a playlist aqui embaixo para vocês na descrição, sabe que eu gosto e que eu me identifico muito com estudos de gênero. Eu gosto muito desse lado, e embora não trabalhe a antiguidade, que é algo que já me interessa um pouco mais, mas ainda assim, quando eu vi essa disciplina gênero, principalmente a parte de gênero, eu já fiquei bastante interessada e falei, não, vou pegar essa disciplina, vamos ver como é que ela vai fluir, como é que ela funciona, porque eu me interesso muito por questões de estudo de gênero. Ela trabalhou a questão do amor cortês, que eu já tinha visto em outra disciplina, trabalhou também a questão realmente da sexualidade, da repressão da sexualidade feminina na Idade Média, a questão realmente da posição do homem, como era a posição da mulher dentro de um núcleo familiar e também social, que eu gostei muito particularmente. Enfim, foi uma disciplina que eu particularmente gostei muito, e até esse ponto foi pra trás, assim, do que eu tenho dito nesse vídeo. Todas as disciplinas eu passei, inclusive nessa também. A maioria dos trabalhos nesse período foi trabalhos muito desafiadores, no sentido assim de tipo, cara, me senti na pele dos professores produzindo conteúdo para esse ensino remoto. Sério, eu tive que fazer videoaulas. Eu realmente não imaginei que fazer uma videoaula, bolar um plano de aula para dar numa videoaula, porque você tem que fazer a parte escrita da aula e depois transpor, querendo ou não, aquele plano de aula num vídeo. Gente, eu admiro muito mais e 100% mais os professores que deram aula nesse período, nesse formato, porque foi muito desafiador e difícil. Eu tive que fazer isso em 2 disciplinas, embora em gênero e sexualidade a professora deu a opção de vídeo ou de podcast, então eu criei um podcast, enviei pra professora, eu excluí o primeiro episódio desse podcast. Eu poderia até não ter excluído e deixado aqui na descrição pra vocês me darem um feedback do que vocês acharam do podcast, mas eu acabei excluindo ele. Foi esse meu trabalho final pra gênero e sexualidade. Os outros, por exemplo, o Brasil foi uma videoaula que eu tive que fazer e fazer um plano de aula também e enviar o plano de aula. Nas outras disciplinas foram trabalhos escritos mesmo e enviado, então não tive que fazer videoaulas só para essas 2 disciplinas mesmo. E a outra disciplina que eu abandonei foi desenvolvimento infantil. Eu peguei essa disciplina
porque como, enfim, futura professora, querendo trabalhar um pouquinho mais a questão da pedagogia mesmo e da compreensão de como se desenvolve uma criança desde ali dos seus, vamos dizer, primórdios do nascimento até, óbvio, entrar no primário, no fundamental, no médio e ter toda essa compreensão de como funciona o desenvolvimento da criança, trabalhando também algumas deficiências para a gente, futuros professores, ter noção e consciência de que a inclusão é necessária e como você, como professor, pode fazer essa inclusão acontecer de forma muito mais gradativa para a criança e não tão repentina, sabe? De tipo, joga essa criança aí e, sei lá, esquece que ela tá ali na sala e que ela precisa de uma ajuda. Não, eu como futura professora e pedagoga, talvez, não sei se vai que eu faça pedagogia numa pós, tô pensando, tô vendo, mas assim, que realmente saiba como introduzir uma criança e saiba trabalhar os fortes, as fraquezas, desenvolvê-la da melhor forma possível. Por isso eu cogitei e peguei essa disciplina. Só que foi uma disciplina muito difícil ali, aquela pedrinha no sapato que realmente não me permitia andar de forma linear ou de forma rápido ou então contínua, porque foi uma disciplina que particularmente eu não pegaria de novo. Abandonei a disciplina, realmente me doeu muito ter feito isso, mas eu não quis fazer uma coisa que seria muito contra quem eu sou. Eu poderia muito bem ter colado, porque é um ensino remoto, então o professor não saberia se eu tive ou não contato com uma criança. Eu poderia forjar um relatório, porque o trabalho era fazer grafismo, ou seja, análise de desenhos infantis. Eu poderia eu mesma ter feito qualquer merdinha de desenho, desculpa o termo, e ter enviado o professor e dito que foi uma criança chamada fulana de tal, entendeu? E ter feito o meu relatório, mas eu não quis fazer isso, porque é muito contra quem eu sou, muito contra quem é Samantha, no sentido de, tipo, se eu não tô dando o meu melhor, se eu não tô fazendo aquilo de verdade, então eu não vou fazer, sabe? Só pra ter uma nota no final. Eu poderia ter feito isso pra passar na disciplina, mas eu preferi abandonar do que, sabe, fazer e fazer de uma forma que fosse fraude, mentirosa, sabe? Por que disso? Porque a gente tinha que fazer uma análise de uma criança, só que nós estamos em plena pandemia. Onde é que eu ia arrumar uma criança na idade que ele tinha cogitado, sendo que eu não tenho? Minha irmã tá grávida agora, eu vou ser tia agora. Então, assim, eu não tenho crianças na faixa etária que o professor pediu e exigiu. Tá, mas eu não tenho. E eu falei isso diversas vezes no grupo. E eu fui extremamente ignorada. Inclusive até pelo próprio professor, que também estava no grupo do WhatsApp. Então, assim, isso me irritou muito, me deixou muito desmotivada, porque eu já estava extremamente desmotivada com esse ensino remoto, justamente porque era algo que eu não queria. Então, quando eu vi esse descaso, quando eu vi essa questão do professor, pode fazer o trabalho em grupo, mas o seu relatório tem que ser pessoal da criança. Como? Se é em grupo, eu não tenho contato com a criança, querendo ou não, eu vou ter que copiar o que o outro tá fazendo de análise, porque, por exemplo, o filho, que foi o caso de uma menina que me ofereceu a filha dela, ela que tá tendo contato com a criança. Então, como eu vou fazer um relatório pessoal? Eu vou ter que, de certa forma, querendo ou não, copiar o relatório dela. Não podia fazer isso. E não podia fazer o relatório em dupla. O relatório tinha que ser individual. Então, assim, foi complicado, foi a primeira vez que eu fiz isso e me doeu muito ter abandonado. Não é algo de mim fazer isso, porque eu sou muito teimosa. Então, quando eu encasqueto algo, eu tenho que concluir esse algo até o final, porque se eu não fizer isso, é como se tivesse alguma, sei lá, 1000 facas entrando no meu corpo e eu me corroo, eu me cobro, eu admito pra vocês que eu cheguei a quase chorar nesse período muitas vezes. Não ajudou muito meu probleminha aqui na cabeça falando, porque o médico até no final de novembro, quando eu fui, me perguntou como é que andava meu nível de estresse, mas foi justamente por isso, não tinha como não se estressar, não tinha como se desesperar. Quem é universitário vai entender o que eu tô falando. Então, assim, foi um período muito difícil pra mim em diversos aspectos. No começo eu tava super no pique, sabe? Tipo, caraca, que legal, maneiro, vambora, uhul! Mas depois essa força, esse pique foi se perdendo e eu não consegui recuperar, eu não consegui trazer de novo, mas nos trabalhos finais eu dei tudo de mim. Eu fui 100% eu em todos os aspectos. Eu cheguei de viagem, por exemplo, numa quarta-feira da casa da minha irmã, que me acompanha no Instagram, também aqui no canal, sabe, que eu tive em São Paulo recentemente. E quando eu cheguei, era 6 e pouca da noite, eu fui terminar de fazer um trabalho, porque eu já cheguei em casa ligando o computador pra fazer trabalho, porque eu tinha um trabalho pra entregar no dia seguinte, e eu fui terminar quase meia-noite o trabalho, ou seja, eu sentei minha bunda às 6, só saí do computador quase meia-noite.
entreguei 8 páginas para ensino de história e recursos didáticos e enviei faltando 5 minutos para meia-noite, porque era até a meia-noite um trabalho e o outro era pro dia seguinte. Então, assim, foi trabalhos em cima de trabalhos, mas eu dei o meu melhor e eu sei que eu dei o meu melhor em todos os sentidos mesmo, não estando 100% presente nas aulas. Eu admito para vocês que eu furei muito as aulas nesse ensino remoto, de não assistir, e justamente por saber que a faculdade não ia reprovar por isso, foi aí mesmo que eu realmente não assistia, e isso me matou, isso me corroeu muito, porque presencialmente eu raramente falto à faculdade, tanto que uma professora entrou em contato comigo, porque justamente, inclusive a minha professora de espanhol do curso, ela entrou em contato comigo porque eu tinha faltado numa aula, e ela falou, não, eu tô entrando em contato com você, Samantha, porque você nunca falta. E realmente, na UF mesmo, presencialmente, eu era aquele tipo de pessoa que realmente nunca faltei, sabe? Eu só faltava quando minha mãe tinha alguma consulta, ou quando eu tinha alguma consulta, ou quando era uma coisa extremamente importante. Então, assim, foi muito complicado ter esse atual cenário, assim. Infelizmente, vai ser um cenário que vai se repetir no ano que vem, pra minha infelicidade, mas, novamente, eu vou tentar dar tudo e, novamente, eu vou dar o meu melhor. Não vou tentar, não, eu vou dar o meu melhor novamente. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo do meu 7º horroroso, terrível, monstruoso período da faculdade de História. Me conta aqui abaixo como é que foi o período de vocês, eu vou adorar saber. Sei que esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é porque esse período tinha muita coisa pra ser dito. E é isso, gente. Beijos e espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, se inscreva aqui abaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!